Olá, seja bem-vindo a LFP Cursos. Hoje vamos comentar a questão de número 54 de Direito Civil da primeira prova da ENAM de 2024, tipo 1, após a vinheta. Muito bem, seja bem-vindo a LFP Cursos. Hoje a questão de número 54 de Direito Civil, questão que vai ser tratada aqui, ela traz muitas nuances interessantes. Vamos ao enunciado. Bernardo e Bianca casaram-se em 1992 sob o regime da comunhão parcial de bens. No curso do casamento, compraram uma casa que, embora adquirida com o esforço comum de ambos, ficou registrada em nome de Bernardo apenas, com a ressalva de que era casado com Bianca na ocasião. Tiveram 2 filhos, Bento e João. Entretanto, ainda no curso do casamento, Bernardo teve um relacionamento extraconjugal pontual, do qual nasceu um filho, Abelardo. Quando descobriu esse fato, Bianca separou-se de Bernardo judicialmente. Isso ocorreu em 2014, mas não chegaram a converter a separação em divórcio. Nem ela verbou a separação no registro do imóvel. Em 2020, Bernardo faleceu, deixando como patrimônio somente a casa que comprara enquanto estava casado com Bianca. Sobre a hipótese narrada, assinale a opção que indica como a casa deve ser dividida. Bom, vejam, nós precisamos, ao analisar um enunciado desse tipo, verificar os pontos. Primeiro ponto, casaram em 92. Então, eles se casaram no Código Civil de 16, sob a égide do Código Civil de 16. Na época, o regime legal era o da comunhão universal de bens. Depois passou para a comunhão parcial de bens. Mas quanto a isso, tudo bem, porque o regime é o da comunhão parcial. Primeiro ponto. Segundo ponto. O casal se separou, mas não converteu a separação em divórcio. Bom, a separação ela é diferente do divórcio, porque o divórcio encerra o casamento. O divórcio desconstitui o casamento. A separação ela encerra a convivência e os deveres do casamento. Já vamos ver isso aqui, certo? A emenda constitucional número 66 autorizou a conversão direta da separação em casamento ou o divórcio direto. Antes da emenda constitucional 66, o casal tinha que se separar, ficar 2 anos separados e só então converter em divórcio. Bom, o fato é, nunca foi convertido em divórcio aqui. E o terceiro ponto, tá? A separação não foi averbada na matrícula do imóvel. Isso gera algo para a sucessão? Essa é outra questão importante. Então, vamos lá. Comunhão parcial de bens, 3 filhos, separação e depois a morte e a partilha. A primeira coisa, então, que a gente tem que analisar é o seguinte. O artigo 1571 do Código Civil, ele estabelece que a sociedade conjugal termina, inciso 3, pela separação judicial. Então, daí você vai dizer assim, pô, mas então separação judicial e divórcio é a mesma coisa? Não, não é. Por quê? Porque a separação, ela termina com a sociedade conjugal, ela encerra os deveres entre os cônjuges, mas aquilo que está estabelecido no casamento até então permanece. Efeitos, separação, dali para frente, em relação àquilo que vai acontecer. O divórcio, ele já extingue o casamento como um todo. Ele analisa fatos pretéritos, presentes e também tem efeitos em relação a fatos futuros. Então nós temos que pensar o seguinte, a sociedade conjugal terminou com a separação. Poderia ela ter feito a partilha dos bens? Poderia, mas não fez. E agora Bernardo faleceu. Bom, agora vamos pensar o seguinte. O imóvel ele está registrado exclusivamente em nome de Bernardo. Tem algum problema? Não,
O 1660 do Código Civil ele é claríssimo nesse ponto. Entram na comunhão, ou seja, se comunicam. Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Tá. Então, esse apartamento ele entra na comunhão. Se ele entra na comunhão, metade desse apartamento é de Bianca. Aí alguém deve pensar o seguinte: ô Lovato, mas assim, ó, não fizeram a partilha quando fizeram a separação. Não converteram a separação em divórcio. Não registraram na matrícula. Bianca ainda tem direito de meeira depois de Bernardo morto, falecido? Sim. Embora eu acredito que não seja esse o foco da questão, tá? O STJ, no informativo 824, do dia 10 de setembro de 2024, diz o seguinte: a partilha de bens é direito potestativo, direito que se pode impor, que não se sujeita à prescrição ou à decadência. Então pode ser feita a qualquer tempo, inclusive no inventário do Bernardo. Talvez não dentro do inventário, mas concomitante. Podendo ser requerida a qualquer tempo por um dos ex-cônjuges, sem que o outro possa se opor. Então tá. Então nós já sabemos que Bianca é meeira e ela tem direito à sua meação. E o restante? Bom, o restante será partilhado entre os 3 filhos, porque Bianca é meeira, mas não é herdeira, já que no tempo da morte de Bernardo eles estavam separados. Então não tínhamos mais casamento aqui vigente que pudesse fazer com que Bianca fosse considerada herdeira. Então, eu não entro nessa parte da Bianca como herdeira ou não. Metade é da Bianca, a outra metade divide entre os 3 filhos. Como é que eu calculo isso? Bom, 1/2 para a meeira, para a Bianca. 1/3 de 1/2 para cada um dos herdeiros. Como faz 1/3 de 1/2? Matemática básica. Vamos lá, pessoal. Matemática básica. 1/2, que é 1/2, vezes 1/3. Os de cima multiplicam, 1 vezes 1, 1. Os de baixo multiplicam, 2 vezes 3, 6. Cada filho receberá 1/6 do imóvel. Muito bem. Vamos lá. Alternativa A. 1/3 para Bianca, 1/3 para Bento e 1/3 para João. Simplesmente ignoraram o filho que apareceu depois, né? O Abelardo. Não, o Abelardo é filho, tem direito também. A A já está errada por excluir um herdeiro necessário. B. 1/3 para Abelardo, 1/3 para Bento e 1/3 para João. Na alternativa B, eles excluem a meação de Bianca. Então, também não está certo. Temos que preservar a meação da Bianca, mesmo não tendo ocorrido a partilha na época da separação. C. 4/6 para Bianca, 1/6 para Bento e 1/6 para João. Aqui começa a dar nó na cabeça do concurseiro, né? Porque afinal botou matemática na jogada e 4/6. De onde saíram esses 4/6? Não faz o menor sentido. Sabe por que não faz o menor sentido? Porque aqui também excluíram o Abelardo. Então não são 6. Se você está falando só da Bianca e de 2 filhos, metade para ela, metade da metade, o que dá 1/4 para cada um dos filhos. Mas não dá para excluir o Abelardo, ele é filho, ele é herdeiro necessário. D. Metade para a Bianca, ok, a metade é dela, não por força da sucessão, mas por força da comunhão. 1/6 para Bento, 1/6 para João e 1/6 para Abelardo. Opa, aí fecha, não é mesmo? Aquela conta que eu fiz agora há pouco. 1/3 da metade dá 1/6. Então, 1/6 para João, 1/6 para Abelardo, 1/6 para Bento, metade para Bianca. A princípio, a D fechou. Vamos ver a E, só para terminar. 1/4 para Bianca, 1/4 para Bento, 1/4 para João e 1/4 para Abelardo.
Se Bianca fosse herdeira, talvez essa alternativa pudesse ser considerada. Mas nós não estamos considerando a Bianca como herdeira, nós estamos considerando ela como cônjuge meeira, ou ex-cônjuge, né? Meeira, cuja propriedade sobre a metade do bem decorre da meação. Então, a alternativa correta da questão número 54 é a alternativa D, prova tipo 1, branca. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele foi útil para você, inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe, comente o que você achou, ajude-nos a continuar produzindo conteúdo de qualidade que vai lhe ajudar na sua vida de concurseiro. Muito obrigado.